Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos fazer mais exercícios que envolvam as relações de Girard. Bem, nosso primeiro exercício é para formar uma equação cujas raízes sejam 1, 1, 1 meio e menos 1. Então a gente pode fazer isso pela forma fatorada, né? Uma vez que eu posso escrever a minha equação como A vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos meio vezes x mais 1. Só que vai dar um trabalhinho efetuar todas essas multiplicações. Então, vamos ver se tem um outro jeito. Esse outro jeito usa as relações de Girard. Bem, é claro que essa equação ela vai ter que ter grau 4. Ela tem 4 raízes, então eu poderia pensar nela dessa seguinte forma. A4 vezes x à quarta, mais A3 vezes x ao cubo, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x, mais A0 igual a 0. Bem, primeira coisa que eu vou fazer para facilitar um pouquinho a nossa vida é considerar que o A4 é igual a 1, né? Pelas relações de Girard, se a gente tomar essas raízes somadas uma a uma, soma delas, vai ser igual a menos o A3 sobre o A4, né? Bem, então, se eu considerar 1 mais 1 mais 1 meio menos 1, essa soma que vai dar 3 meios é menos o A3, não é isso? Então, daqui, a gente sabe que o A3 ele vai ser menos 3 meios. Bem, se eu tomar a soma das raízes tomadas duas a duas, eu vou ter o A2 sobre o A4, né? Então, se eu fizer 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 meio mais 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 1 meio mais 1 vezes menos 1 e mais 1 meio vezes menos 1, essa soma vai ser 1 mais 1 meio menos 1 mais 1 meio menos 1 menos 1 meio. Então, aqui eu posso cancelar o menos 1, o mais 1 meio com menos 1 meio. Então, eu vou ter 1 meio menos 1, que vai me dar menos 1 meio. E esse menos 1 meio, ele vai ser o valor do meu A2. Então, daqui, eu tenho que o A2 é igual a menos 1 meio. Bem, se eu tomar a soma das raízes tomadas 3 a 3, eu vou encontrar o menos A1 sobre A4, né? Então, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 meio, mais 1 vezes 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1 vezes 1 meio vezes menos 1 mais 1 vezes 1 meio vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1 meio menos 1 menos 1 meio menos 1 meio. Então, cancela 1 meio com menos 1 meio, menos 1 meio, isso aqui vai dar menos 3 meios. E esse 3 meios, menos 3 meios, vai ser menos A1. Então, o A1 vai ser 3 meios.
E, finalmente, se eu fizer o produto das 4 raízes, eu vou estar encontrando o A0 sobre A4. Então, 1 vezes 1 vezes 1 meio vezes menos 1, que vai ser igual a menos 1 meio, vai ser igual ao nosso A0. Então, eu posso escrever minha equação agora da seguinte forma. No lugar do A3, nós temos menos 3 meios. No lugar do A2, nós temos menos 1 meio. No lugar do A1, nós temos mais 3 meios. No lugar do A0, nós temos menos 1 meio. Podemos ainda multiplicar toda a equação por 2, né? E aí nós teríamos 2x à quarta menos 3x ao quadrado menos 3x ao cubo. E aí, menos x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Então, encontramos uma equação que tem como raízes 1 com multiplicidade 2, né? 1 meio e menos 1. Vamos para o outro quadro ver o nosso segundo exercício. Então, aqui, nós temos o gráfico que representa o polinômio real. f de x igual a menos 2x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c. O produto das raízes, se o produto das raízes de f de x igual a 0 é igual à soma dessas raízes, qual o valor de a mais b mais c? Bem, se a gente observar aqui o gráfico, a gente vê que a interseção com o eixo x é o ponto 3 meios e 0. Então, significa que quando x é igual a 3 meios, f de x é igual a 0. Então, eu posso garantir que 3 meios é uma das raízes. Vou chamar de R1. R1 é igual a 3 meios. Além disso, se a interseção com o eixo y é no ponto 0,3, ou seja, quando x é igual a 0, f de 0 é igual a 3, a gente vai verificar que o c, que é o f de 0 aqui, se eu substituir, tem que valer 3. Então, nós já conhecemos R1 e já conhecemos C. Bem, o que as relações de Girard podem nos ajudar aqui? Bem, nós sabemos que a soma das raízes, R1, que eu já sei que é 3 meios, mais R2 mais R3, uma vez que a equação f de x igual a 0 tem grau 3, vai ser igual a menos a sobre menos 2. Ou seja, nós temos que 3 meios mais R2 mais R3 é igual a sobre 2. O produto das 3 raízes, 3 meios vezes R2 vezes R3, vai ser igual a menos o C sobre menos 2. Só que eu já sei quem é o C. O C não vale 3? Então, isso aqui vai ser igual a menos 3 sobre menos 2, que vai dar 3 meios. Como aqui eu tenho 3 meios de R2 vezes R3, isso garante pra gente que R2
vezes R3 é igual a 1. Mas aí tem uma condição que foi dada no problema. Ele diz que o produto das raízes é igual à soma. Então, a gente vai saber o quê? Se o produto das raízes é 3 meios, nós sabemos que A sobre 2, que é a soma, é igual a 3 meios. Consequentemente, o A tem que ser igual a 3. Se o A é igual a 3, dessa expressão aqui, nós vamos ter o quê? Que o R2 mais o R3 tem que ser 0. Mais R3 tem que ser 0. Bem, eu já tenho C, eu já tenho aqui o valor do A. Como eu quero a soma de A, B e C, eu preciso saber quem é o B. Bem, eu consigo pensar no B se eu pensar na soma das raízes tomadas 2 a 2. Então, significa que 3 meios vezes R2 mais 3 meios vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual ao B vezes menos 2. Ok? Vou multiplicar todo mundo por menos 2. Então, nós teremos ali B, que vai ser igual a menos 3, vou colocar em evidência aqui esse 3, que multiplica R2 mais R3, menos 2 vezes o R2 vezes o R3. Achei uma expressão para B, e eu sei que R2 mais R3 é 0, sei que R2 vezes R3, ó, é igual a 1. Então, o B vai ser igual a menos 3 vezes 0, menos 2 vezes 1. Bem, menos 3 vezes 0, 0. Então, o B vai ser igual a menos 2. Achei também o B. Se eu tenho A, tenho B, tenho C, a soma A mais B mais C, que é o pedido no exercício, vai ser igual a 3 mais menos 2 mais 3. Ou seja, 6 menos 2, 4. Ok? Interessante esse exercício, né? A gente termina aqui essa aula.